Agora que as férias estão a aproximar, vou falar de algumas técnicas para que as suas plantas não morram à sede durante a sua ausência. E é preciso perceber que uma coisa é estarmos fora 2 ou 3 dias, outra coisa é estarmos 15 ou 20 dias. E por isso há técnicas e até alguns equipamentos diferentes. Vou começar por mostrar algumas técnicas caseiras que pode fazer com coisas que tem em casa e depois vou mostrar também alguns equipamentos que se podem comprar e que podem ajudar que as plantas fiquem com a rega autónoma. Primeiro, há uma tarefa que podem fazer sempre, podem fazer não só quando vão de férias, mas também se as vossas plantas estão muito secas e quase a morrer mesmo de sede, ou quando as compramos e elas estão muito secas, que é a chamada rega de emergência. E o que é? Eu encho o recipiente com água e coloco a planta, neste caso vou pôr aqui este espargo aqui, e coloco com a água até à borda. E deixo que a planta fique assim, às vezes fica algumas horas, até o substrato estar mesmo muito ensopado. Se eu for de férias, uma série de dias, e tiver muitas plantas, o que é que eu posso fazer? Encher a banheira, pela altura da planta, imaginem que este é o vaso mais pequeno que eu vou colocar na banheira, eu encho a banheira até com esta altura de água e deixo as plantas todas ali durante umas horas para elas hidratarem completamente. Este tipo de rega eu não aconselho que seja feita a não ser nestas duas situações, ou porque as plantas estão muito secas ou porque vamos de férias, porque pode ensopar demasiado também o substrato e as plantas depois acabam por sofrer com isso. Depois deixamos a planta aqui hidratar e quando ela estiver hidratada, o que é que lhe podemos fazer? Podemos fazer várias coisas. Vou aqui chegar para o lado. Uma técnica muito simples é fazermos uma cobertura de solo com casca de pinheiro ou com outro mulch orgânico qualquer, que pode ser estilha de madeira, pode ser até papel de jornal amachucado, podem ser cascas de frutos secos, porque isto vai conservar a umidade e evitar que a água evapore e, portanto, a planta vai ficar com a água disponível bastante mais tempo e vai-nos ajudar bastante. Outra técnica que podemos e devemos fazer, isto tanto no interior como nas plantas de exterior, é agrupar as plantas. Podemos agrupá-las, arranjar um tabuleiro e agrupá-las todas, depois de lhes fazermos a tal rega de emergência ou regarmos abundantemente, ou podemos até fazer aquilo que eu vou fazer aqui, que é arranjar neste caso este recipiente de vidro, mas pode ser um tabuleiro ou outro recipiente, onde colocamos pedras, onde agrupamos as plantas, depois de bem regadas, atenção que temos sempre que as regar muito bem, e vamos colocar uma camada de água aqui nas nossas pedras. Para quê? Porque esta água vai mantendo aqui a umidade e as plantas vão absorvendo esta água e o facto de estarem perto umas das outras, elas ajudam-se, criam aqui com a evapotranspiração uma nuvem de vapor de água que as ajuda. E parece que não é uma micro florestazinha tropical e quanto mais forem, mais agrupadas estiverem, melhor. Depois esta água aqui em baixo ajuda a que ela tenha sempre uma umidade disponível. Se juntarmos a isto a colocação aqui, não é, da nossa casca em cima dos nossos vasos, isto vai ajudar e muito que as nossas plantas aguentem durante bastante mais tempo. Depois há uma técnica muito simples que nós podemos fazer, que é, temos um recipiente cheio de água, colocamos um bocadinho mais alto e temos aqui as nossas plantas e vamos usar um cordão de algodão que colocamos aqui dentro, mesmo no fundo, para ele ficar mesmo aqui no fundo aqui do nosso recipiente, e a outra ponta nós vamos enterrar. Quanto mais enterrar, mais fundo enterrarmos no vaso, melhor. Isto vai ficar ensopado e a planta vai tendo água por capilaridade, ou seja, nós daqui do nosso recipiente, ao longo de uns dias ou até de umas semanas, vamos disponibilizando água à nossa planta. Nós podemos fazer isto para várias plantas, ou seja, até posso fazer com um balde ou uma coisa, dependendo do número de plantas, e colocamos aqui vários pedacinhos de cordão, aqui para as nossas plantas e garantirmos que elas, durante uma série de dias, vão ser regadas de forma autónoma. Atenção, por exemplo, plantas como os cactos e as suculentas não precisam destes cuidados todos. Basta que lhes demos uma rega abundante antes de sairmos de casa
e depois nunca uma rega de emergência como esta, não devemos fazer isto aos cactos e às suculentas que eles não gostam do substrato encharcado e é não nos preocuparmos muito com elas. Depois o que é que podemos fazer? Quando as agrupamos no sítio com menos sol direto e menos quente da casa ou da varanda ou do terraço, para garantir que elas se vão aguentar durante algum tempo. E se praticarmos algumas destas tarefas e destes truques caseiros, conseguimos que quando chegamos de férias elas não estejam assim tão danificadas. Mas atenção, quando chegarmos vamos sempre ter que lhes dar uma atenção especial. Se ficamos muito mais dias, é sempre aconselhável que alguém vá à nossa casa ver como é que elas estão, pelo menos uma vez por semana. Mas também há no mercado uma série de equipamentos que vou mostrar e que podem fazer com que eu esteja 15 dias ou mesmo 3 semanas fora de casa e que as minhas plantas se aguentem. Esta técnica do cordão, também pode aguentar muito tempo, tem só a ver com o tamanho do recipiente. O que é que eu aconselho? Que experimentem para perceber para quanto tempo, antes de saírem, perceberem para quanto tempo vai dar a água que disponibilizaram no vosso recipiente. Outra forma de termos autonomia de rega das nossas plantas é optarmos por um vaso com autorrega, como é o caso deste, que é um vaso que tem um depósito no final e depois tem aqui assim este êmbolo que sobe e que vai nos guiar para se precisamos de regar ou não. Portanto, quando o depósito está cheio, ele fica cá em cima e depois nós só vamos ter que regar outra vez quando o êmbolo desce. E por isso dá-nos autonomia para uma série de dias. Regamos, temos o depósito cheio e agora temos o êmbolo cá em cima. Só precisamos de regar outra vez quando estiver em baixo. Portanto, é uma maneira muito simples de termos autonomia de rega das nossas plantas. Outra solução que eu gosto muito são estas bolhas que nós conseguimos comprar em qualquer bricomarché. O que é que fazemos? Enchemos esta bolha com água e rapidamente viramos e espetamos aqui na nossa planta. Temos autonomia de rega por uma série de dias. O que é que eu aconselho? Experimentarmos enquanto ainda estamos em casa para perceber para quantos dias é que temos autonomia. Depois temos este tipo de suporte que eu gosto muito, que no fundo são estes tripés com um bico. Estes são diferentes porquê? Porque neste eu coloco uma garrafa de água, que pode ser de vários tamanhos, e este já vem com um pequeno depósito. Mas o sistema é exatamente o mesmo. Eu tenho aqui o bico e tenho 4 dotações de água diferentes, porque há plantas que precisam de mais água e há plantas que precisam de menos água. E eu escolho aquilo, vejo aqui, qual é que é a quantidade de água que eu quero deixar, coloco aqui o meu bico, encho a garrafa, se forem poucos dias posso deixar uma garrafa pequenina, se for uma garrafa grande chega a dar para 3 semanas, portanto é uma questão também de dimensionarem, e depois espeto isto na minha planta, isto tem que ficar, não é? O bico tem que ficar enterrado no substrato da planta e posso ir descansada que a minha planta está a ser regada. Temos este aqui que, em vez de utilizar uma garrafa, ele próprio já tem aqui um depósito com alguma capacidade. Mais uma vez, aconselho a experimentar para perceberem para quantos dias é que isto pode dar. Pronto, vou aqui mostrar, é exatamente o mesmo sistema, os bicos com as dotações diferentes, encaixar no vaso ou no canteiro, se for caso disso, numa floreira na varanda, no terraço, isto tanto dá para o interior como para o exterior, e deixar a sua planta a ser regada autonomamente. Depois, um sistema muito simples de montar também, mas um bocadinho mais sofisticado, é comprar um mini kit de rega para férias, que consiste em quê? Consiste aqui numa bomba e também tem aqui um controlador em que nós depois vamos dizer quantos minutos é que queremos que regue por dia. Isto é muito interessante, porque isto pode estar até encaixado num garrafão de 5 litros ou até maior, e encaixa-se aqui, isto carrega por USB, tem uma bateria, deixamos isto aqui e depois ligamos a partir daqui todo o nosso sistema de rega, não é? Vai sair aqui, temos aqui a tubagem, temos aqui as uniões e temos aqui os bicos e depois temos aqui as estacas, não é? Para colocarmos
o sítio onde queremos regar cada uma das plantas. E desta forma conseguimos ter muitos dias as plantas a serem regadas sem nos preocuparmos. Por isso, como veem, há uma série de soluções que nos permitem ir de férias, quer seja poucos, quer seja muitos dias, e não termos depois aquele grande desgosto de chegar a casa e termos as nossas plantas em muito mau estado ou mesmo, grande parte delas, terem morrido. Portanto, só tem que perceber, dentro de todas estas soluções, o que é mais fácil para si, o que é que se adapta à sua situação e ir de férias descansado, porque as plantas vão sobreviver.